rádio por uma coisa interessante, para não pagar diversão nenhuma. Porque na minha época que eu entrei em rádio, o radialista, pessoal de rádio, não tinha televisão, era só rádio. E o pessoal de rádio não pagava cinema, não pagava futebol, não pagava baile, não pagava coisa nenhuma. E eu, como já era boêmio nessa época, eu aproveitei e fiz questão de entrar em rádio. E me dei bem, porque eu entrei em rádio como faxineiro. Pouca gente sabe disso, mas no livro está dito isso. Eu entrei como faxineiro, só para estar lá dentro. Na minha época, em 53, já tinha gente muito boa no rádio. Tinha Marcos Vinícius de Almeida, que foi um dos maiores locutores de rádio daqui do Maranhão. Rui Pisca, que também foi locutor, foi apresentador, foi uma porção de coisa em rádio. E eu entrei em rádio como faxineiro, depois Hernani Cavalcante, que era o diretor da rádio na época, em 53, entre 53 e 54 para 55, ele disse: Parafuso, não dá para fazer isso, rapaz, fazer faxina e tal. Não, rapaz, estou aqui trabalhando para isso. Não, tu não quer treinar na mesa de som? Eu fui. Cheguei lá, me apresentei para o operador. Ele me olhou, explicou lá o que era. Eu fiquei para assistir tudo direitinho. Aí ele não me disse muita coisa. Ele disse: olha, fica aí olhando eu trabalhar para tu poder pegar o macete da mesa. Como é que se faz? Aí passei o mês olhando. Aí ele disse assim: como é que já pegou alguma coisa? Eu disse: já. Então senta e faz. Aí quem disse que eu fiz? Bateu nervoso, aí eu... Não, mas Parafuso, ainda não dá. Volta para lá para a janela. Eu sei que eu fui ficando, mas aí eu pedi para ele que ele deixasse eu ficar sozinho na cabine. Para mim, me soltar. Eu ficava nervoso, qualquer um que entrava eu ficava nervoso. Sem estar sentado na mesa. Aí ele me deixou sozinho, eu fiz tudo bonitinho. Quando entrava um, eu tremia nas bases. Mas aí o cara disse: não, tu vai dominar isso. E eu dominei, consegui dominar. E resultado, acabei pegando uma vaga de operador da Rádio Timbira em 55. E trabalhei na rádio um bocado de tempo. Aí eu virei sonoplasta, por causa das minhas qualidades, eu fui acabar batendo em discoteca como programador de rádio, discotecário, organizei discoteca de rádio e fui me projetando devagarinho. A primeira emissora que eu trabalhei foi a Rádio Gurupi. Que me levou, fui um locutor da casa na época, o Walter Morales. Eu nunca tinha trabalhado em rádio, era aquele cara penetra. Me dava com ele, ia lá, conversava com ele. Aí ele fez uma experiência comigo para me ler comercial, depois ler umas notícias. Aí eu fui subindo o degrau, aí passei a ser disc-jockey, apresentador, noticiarista também. De 55 para frente, de 55 para frente que eu comecei essa trajetória. Eu comecei na Difusora em 1957. Antes da Difusora, eu trabalhava no Banco da Lavoura, eu trabalhava lá um amigo nosso, né, funcionário da casa, chamado Sandoval Guimarães. Sandoval Guimarães fazia um programa na Rádio Timbira em que ele recebia cartas do ouvinte e depois ele lia de forma diferente, né, da forma dele de fazer o trabalho. E ele me contava isso no banco. Eu digo: olha, vamos fazer uma espécie de teatrinho aqui. Tu me dá os envelopes das moças que escrevem para ti, e eu vou ver se eu faço uma espécie de teatrinho. E foi o que aconteceu. Aí eu comecei a ir na Rádio Timbira,
que aí ele me convidava para ir. Como ele achava que eu tinha boa voz, ele disse, valeu os anunciantes. E mesmo assim, depois de algum tempo, eu comecei a participar também da novela, né? Ia lá umas 2 moças e eu começava também a participar até que terminou. Quando terminou, aí veio essa possibilidade de eu fazer a radiodifusora. Ao entrar na Rádio Gurupi, 3 meses depois eu fui nomeado diretor do departamento de jornalismo e ficava treinando locução na rádio. Até que Zé Luiz Henrique Belo, um ex-locutor de rádio, da Rádio Timbira, me ouviu e me convidou para fazer com ele um programa de auditório na Rádio Gurupi. Era Vesperal das Noivas, aos sábados. Aí eu fui fazer. A partir daí, a Gurupi me chamou para o estúdio e eu comecei a quebrar as vagas, quer dizer, faltava locutor, chama lá, daí eu entrava e quebrava a vaga. Fui para a Rádio Difusora fazer um teste lá para locução. Aí fiz um teste na locução e me colocaram como locutor noticiarista do programa O Mundo em Marcha. Era às 8h30 para 9h. Era eu, Almeida Filho e Coimbra Filho. E fui chamado para ir para a Rádio Timbira. Aí eu fiquei na produção de rádio, que o produtor de rádio é o escritor da rádio, ele que escreve a programação, ele que escreve o programa. Não é como o produtor de televisão, que é quem escolhe. Aí eu fiquei lá um tempo. A partir de eu ficar na Rádio Timbira, o Mauro Bezerra, que era o diretor de jornalismo da Timbira, que tinha vindo do Piauí para cá com Herbert Fontinelli, me chamou para fazer o noticiário de meio-dia da Rádio Timbira, chamado As Notícias do Momento. Foi um programa que marcou temporada aqui. O rádio entrou na minha vida aos 9 anos de idade. Moacir Neves, tinha um carro de som e parava nas ruas da cidade, chamava as pessoas e colocava-as para cantar, falar, enfim, tentar explorar-lhes alguma vocação de criatividade que elas pudessem ter. E eu fui abordado uma vez por Moacir Neves, na Rua de Santaninha, onde eu morava, próximo do Largo dos Amores, da Praça Gonçalves Dias. E fiz uma performance qualquer, ele gostou da minha performance e me convidou para participar de um programa com ele na Rádio Ribamar, que ficava nos Apicuns, próximo da casa do velho Erasto Dias, à época de propriedade de Gerson Tavares, que tratava a todos como meu caboclo. Aí o rádio entrou na minha vida. Comecei em rádio criança, garoto ainda, aos 10 anos de idade, na radiodifusora do edifício João Goulart, no 10º andar do edifício João Goulart. Quem me convidou para trabalhar, para fazer um programa dentro do programa dele, foi o saudoso Lima Júnior, que tinha o programa O Domingo é Nosso. Ele era amigo dos meus pais e convidou, o garoto podia apresentar um programa dentro de O Domingo é Nosso e tal. A partir daí, nasceu aquela vontade imensa, aquele gosto imenso de estar naquele meio, de trabalhar em rádio, e isso perdura até hoje. Na realidade, toda a minha vida, tudo que eu fiz em rádio, tudo que eu fiz na vida profissionalmente, sempre teve um vínculo com rádio. Eu comecei num serviço de alto-falante. Serviço de alto-falante é a Voz Tupi, no bairro do Lira. Isso com cerca de 15 anos por aí. Aí, em 60, apareceu um colega meu, do João Paulo, que me convidou para fazer um teste da Rádio Timbira. Eu digo, teste? Vamos lá e tal. Tá bom. Fomos.
Para azar dele, ele não passou e eu passei no teste. Fiquei na Rádio Timbira, fazendo locução, lendo noticiário e até rádio teatro eu participei da história lá. Mas isso foi pouco tempo, foi um ano só. Em 62, eu falei com o senhor Raimundo Bassalá. Teve um jogo no Municipal, não me lembro qual era o jogo, e que eu encontrei com ele fora do estádio e perguntei para ele se não dava para ele arranjar uma vaga para mim lá na Difusora e tal. E ele mandou que eu fosse na segunda-feira falar com ele, de manhã. Tudo bem. E eu fui na segunda-feira. E ele lá, aperreado, andando de um lado para o outro e tal. Aí lá para as tantas, ele disse, ô rapaz, vem aqui à tarde, porque o negócio está aperreado aqui. Eu disse, tá bom. Aí eu fui à tarde, a mesma história. Aí ele mandou ir no dia seguinte, na terça-feira, pela manhã. E eu fui. Estava querendo, precisava. E aí, a mesma história, para cima e para baixo. Aí ele chegou e pediu para mim à tarde. Eu digo, deputado, é o seguinte, o senhor quer dar a vaga, o senhor dá. Se o senhor não quer, não tem problema nenhum, eu vou embora. Eu disse, não, calma, eu digo, porque o senhor mandou eu vir para cá ontem de manhã, não deu, à tarde não deu, hoje de manhã, e agora o senhor já está dizendo que não vai dar. Então, se não vai dar, eu vou embora. Eu disse, calma, rapaz, calma. Não, tudo bem. Aí ele arranjou um tempo. E aí me chamou no gabinete dele. O certo é que ele me aceitou. E aí eu comecei a acompanhar o treino das equipes, ir para a Federação Maranhense de Esporte, pegar o noticiário. Então pegava tudo isso, levava para o saudoso Mauro Campos, que redigia e tal, e esse foi o início do trabalho. Eu passei 17 anos na Difusora e a única coisa que eu não fiz lá foi acompanhar a missa de sétimo dia, mas o resto, futebol, política, enfim, menos missa de sétimo dia. Comecei no rádio. E comecei no rádio porque eu, aluno da escola técnica, costumava irradiar os jogos que lá se feriam com uma caixa de fósforo. E naquela brincadeira de tentar imitar os locutores da época, entre eles Barbosa Filho e também o Canarinho, que começava a sua carreira, eu gostei daquela história. Em 54, quando a Ribamar abriu, foi a única vez que eu vi se fazer concurso numa rádio, foi feito nesse ano da Rádio Ribamar. Participaram 12 pessoas e só 2 pessoas lograram isso. Eu, que fui primeiro colocado, e o jornalista e radialista Bias de Almeida, hoje radicado em Belém do Pará. E aí, na Rádio Ribamar, eu comecei a minha trajetória ao lado de Dejá Martins, do irmão dele, Valber Martins, o Canarinho, e também de Abrão Sequef Filho, que era um narrador de futebol também, de muita categoria, que chegou a trabalhar no Rio de Janeiro. Eu comecei no rádio em 1962, fim de 62, começo de 1963. Trabalhei com Murilo Costa Ferreira, trabalhei com Canarinho, trabalhei com Carlos Lemos, trabalhei sob a direção do inesquecível Djá Ramos Martins, que foi quem reconstruiu a Rádio Timbira e montou uma equipe fantástica com Rui Dourado. Trabalhei com Jairo Rodrigues, trabalhei numa equipe que tinha profissionais vindos de outros estados, o Fontinelli, que foi trazido de Teresina, o Mauro Bezerra também, que era diretor de jornalismo da Timbira. Trabalhei com muita gente boa. Eu
vim aqui a convite de Jair Martins, na época de uma restauração da Rádio Timbira, em 63, e eu confesso que eu já conhecia a cidade, já tinha vindo aqui várias vezes já trabalhava com futebol, e várias vezes eu vim aqui fazer cobertura dos jogos de futebol, porque naquela época era muito comum os jogos com o futebol do Piauí, né? Então eu vinha com muita frequência aqui e meu trabalho foi observado pelos companheiros na época aqui do Maranhão. E o Jair Martins então foi convidado a fazer uma reestruturação na Rádio Timbira em 63 e nos convidou através do irmão dele, do Canarinho. Foi assim que eu cheguei aqui em 63, depois de uma passagem pela Rádio Clube, onde eu trabalhei 3 anos, a Rádio Clube lá do Piauí, sempre com futebol. Eu comecei na Rádio Educadora fazendo futebol, com o Wellington Lago, o Caveirinha, com o Pedro Augusto, depois de ter passado pela Rádio Gurupi, depois de ter pedido uma oportunidade ao finado Gilberto Alves. E ele foi a pessoa muito sincera. Quando eu cheguei na Rádio Difusora, ele disse: olha, não dá para você. Naquela época, quem era reserva da Difusora era Clésio Muniz, um potencial de voz, locutor e tanto. Era reserva na Rádio Difusora. Você vê o time que a Rádio Difusora tinha, né? E eu que não era nada, ia ser o quê? Quando é que eu ia chegar lá? E ele foi sincero comigo: aqui é a oportunidade para você, 0. Me mandou para Ferreira Bati, na Rádio Gurupi dos Diários Associados. Ferreira me deu a primeira oportunidade. Eu falei, ele gostou da minha voz, gostou da minha desenvoltura, mas me explicou que os Diários Associados estavam praticamente falindo e que ele não tinha condição de me contratar. E me mandou para a Rádio Educadora. Lá eu fui ter o Wellington Lago com o Pedro Augusto, onde eu ganhei o meu primeiro salário. Eu comecei em 64, na Rádio Timbira, na volta da rádio, que tinha ficado por problemas políticos, tinha ficado fora do ar um bom tempo, e graças ao empenho do Djair Ramos Martins, que foi um apaixonado pelo rádio, a Timbira voltou sob a sua direção em 64 e reuniu nesse ano uma equipe, fez uma equipe de profissionais extraordinária. E eu me orgulho de ter participado dessa equipe exatamente no momento que eu iniciava. Houve um concurso para locutor de rádio na Gurupi, e a minha mãe, não sei por que cargas d'água, me falou: meu filho, tem um concurso para locutor na Rádio Gurupi, por que você não vai fazer? Você tem a voz legal, você lê bem. E aí eu relutei ainda um pouco, porque não passava pela minha cabeça ser radialista. E fui. Chegando lá, haviam 17 candidatos. Dentre os 17, 5 ficaram para fazer gravações. Os outros foram eliminados e eu fui um desses 5. Aí fui, fiz a gravação e pela primeira vez eu ouvi a minha voz e até achei interessante, achei que minha mãe tinha razão. De repente, desses 5, eu fiz um novo concurso. E uns 5 meses depois eu fui chamado. Daí começava a minha carreira de radialista na Rádio Gurupi em 1965. Eu comecei a vida profissional com Mauro Campos, jornalista Mauro Campos, e Carlos Henrique, ainda hoje o Carlos Henrique do programa do Carlinho. Na época, eles terceirizavam os espaços esportivos, que hoje continua tendo processo de arrendamento. Eles faziam isso na Rádio Educadora. E eu vinha de um estágio já da locução escolar.
colégio onde eu estudava, o Centro de Ensino de Segundo Grau Gonçalves Dias, instalou um serviço de som e eu era membro do Centro Cívico Escolar Marechal Rondon e tinha essa desenvoltura, né, de fala todos os dias. E aí eu me interessei por isso e fui trabalhar. E quem me deu essa primeira oportunidade foi o Mauro Campos, que apresentava o dia a dia da cidade e comandava a equipe de esportes na Rádio Educadora. Logo que nós aqui chegamos, nós viemos diretamente da Rádio Liberal de Belém do Pará, junto com o Diel Carvalho, a convite da extinta Rádio Ribamar, localizada ali no Parque do Bom Menino, a convite do nosso querido e inesquecível diretor Djá Ramos Martins. Ele montou uma equipe trazendo alguns profissionais de outros estados, não somente do estado do Pará, para fazer o cast do rádio, da antiga Rádio Ribamar, para concorrer com a famosa, a poderosa, que era a Rádio Difusora do Maranhão. Meu sonho era ir para a Difusora. Eu comecei em 74 e em 75, a convite do então diretor artístico Bernardo Almeida, saudoso Bernardo Coelho de Almeida. E esse aí, a gente tem que falar dele mesmo, porque é uma página de serviços prestados à nossa comunicação, um grande escritor, autor de Éramos Felizes e Não Sabíamos e tantas outras obras inestimáveis. E eu tive a honra de pertencer a esse quadro da Difusora naquela época de 75. Fiquei de 75 a 81. Eu sempre fui apaixonado por rádio, né? E era estudante do Colégio Marista e fiquei sabendo que na Rádio Ribamar, extinta Rádio Ribamar, estava tendo um concurso. Você é o locutor. E a moça que trabalhava na minha casa, na casa da minha mãe, escutou, sabendo que eu gostava muito de rádio, falou: olha, tá tendo um concurso aí para quem quer ser radialista e tal, na Rádio Ribamar. E eu fui lá, me inscrevi, e quando eu cheguei lá, fardado, ainda era um garoto de 15 anos, aí eu conversei com o Mário Lima, que apresentava o programa. Ele, quando escutou minha voz, ele falou assim: olha, isso aqui é uma AM, mas o teu timbre de voz é de FM. E interessante, tu é muito jovem, mas tem uma voz assim diferenciada e tal. Você quer participar? Eu disse: quero. Aí eu me inscrevi, participei e ganhei, primeiríssimo lugar. E comecei a estagiar com também outra figura maravilhosa do rádio, Tacílio Dias, que está no rádio, está na Rádio Cidade. E eu comecei a trabalhar e fui lançado no ar, né? Eu fazia um programa de 10 minutos antes do Fontenelle, antes do esporte, tipo um flashzinho, uma coisa que eu me lançando devagar. E foi quando surgiu a Mirante. A Mirante estava fazendo uma triagem, já fazendo teste para locutor, e um cara de Curitiba que veio dirigir a rádio, Copriva, me escutou e ligaram para mim: olha, você não quer fazer um teste? A gente está recrutando locutores para montar o time da Mirante. E eu fui, né? Fiquei muito contente, que tudo que eu queria era trabalhar numa FM. Na época só existia a Difusora FM, a Mirante veio logo na sequência. Eu fui, fiz um teste também, graças a Deus foi aprovado. Aí realmente começou a minha carreira no FM.